Fala galerinha, beleza, beleza, beleza? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. A gente está iniciando mais uma aula de Física da semana para a galerinha aí que está atenta, está buscando mais conhecimento, mais aprendizagem de todas as disciplinas que você cursa, né, da primeira série. Galerinha, perdão. Galerinha, começando aqui o nosso encontro de hoje, a gente vai continuar falando do tema sobre hidrostática, tá bom? E aí, eu queria, antes de iniciar a nossa aula, mandar aquele alô especial para toda a galerinha que está aqui com a gente, diretamente de Bonfim, né? Bonfim do Piauí, Canavieira, os meus lindos de Canto do Buriti, Dom Inocêncio, Eliseu Martins, Dom Expedito Lopes. Galerinha, tá recheada a nossa turma hoje, né? Dom Expedito Lopes, Elisbão Veloso, Santa Luz, São Gonçalo, Uruçuí. Tô vendo aqui que tem dois polos, que é o Seduc PI 7 e o Seduc PI 2. Coloca aí o polo de vocês, se forem realmente polos, galerinha que está aí do Seduc PI 2, Seduc PI 7, tá? Qual município que vocês estão falando, qual unidade escolar? Galerinha de Canto do Buriti já me deu um alô aqui, já me deu um bom dia especial, muito bom dia, Canto do Buriti. E a Rosângela tá sempre aqui com a gente também, acompanhando as nossas aulas pelo YouTube, né? Mandar aquele abraço especial pra galerinha do YouTube também. Vamos lá, meus anjos. O Alencar Arsenio também está aqui com a gente. Muito bom dia, meu querido. Vamos começar a nossa aula e mandar um abraço especial também para a escola Iraci Barros Pinto. Galerinha de Santa Luz está aqui acompanhando o nosso encontro de hoje também. Diretamente de Santa Luz, vamos lá, né, galerinha? Vamos começar aqui o nosso encontro. Meus anjos, no nosso último encontro da disciplina de Física, a gente trabalhou densidade, massa específica e o conceito de pressão, né? Na última semana, a gente iniciou o contexto de hidrostática na terça-feira. Na quinta-feira também a gente revisou um pouco mais, trabalhou algumas questões sobre densidade, massa específica e também pressão, não é isso? Beleza? Olha só, o André está aqui, né, assistindo as nossas aulas. Muito bem, André, um grande abraço, jovem. Prazerzão estar com você acompanhando nossas aulas. Jovens, e o André deve lembrar que a gente estava falando de densidade, massa específica, pressão, né? Todos esses contextos que envolviam a hidrostática. Hoje, a gente vai dar continuidade a esses conceitos, só que abordando mais para o lado da pressão, ok? A gente vai trabalhar com mais ênfase na pressão, na verdade, na diferença de pressão entre dois pontos, tá? A gente vai trabalhar, por exemplo, com a pressão que um mergulhador está no fundo do oceano, descobrir qual é a pressão que ele se encontra lá em determinada profundidade, tá? A diferença que a pressão causa, por exemplo, no cozimento dos alimentos. Será que a pressão está envolvida? Então, todos esses contextos, a gente vai trabalhar envolvendo o princípio de Stevens, né? Stevens é um princípio que a gente vai trabalhar, o Stevens, da forma como você deseja, como você acha melhor de falar, né? Então, o princípio de Stevens é o nosso contexto de hoje na hidrostática. E a gente vai falar também sobre a pressão atmosférica, certo? Então, começando o nosso conteúdo de hoje, galerinha, você vai observar que é exatamente o de previsão do tempo associado à temática de hidrostática, princípio de Stevens e a pressão atmosférica. Perfeito, jovens. Show de bola.
E aí, galerinha, o que que a gente vai abordar sobre a temática de hoje envolvendo o princípio de Stevin e a pressão atmosférica? A gente vai conhecer esse princípio, ok? E vamos relacionar esse princípio aos nossos objetivos, que é analisar a variação de pressão nos pontos de um líquido. Imagina aí você no oceano. Eu vou analisar a diferença de pressão entre a superfície e um ponto que você se encontra em determinada profundidade. A gente vai aplicar o princípio de Stevin em diferentes situações também, tá bom? A gente vai também compreender o conceito de pressão atmosférica. A gente vai começar a trabalhar com a pressãozinha atmosférica na aula de hoje. A gente vai também analisar o comportamento de líquidos immiscíveis colocados em vasos comunicantes. Então, quando eu coloco água e óleo, quando eu coloco líquidos que não se misturam em um recipiente, como é que eu posso trabalhar a pressão sobre cada um deles, a densidade que cada um deles possui, ou a posição? Como é que eu sei que o óleo ele sempre vai ficar na parte de cima? Como é que eu sei que a água sempre vai ficar na parte de baixo? Então a gente vai dar ênfase a esses temas. Porém, esse último objetivo a gente vai trabalhá-lo mais na próxima aula, que é a aula de quinta-feira. Certo? E aí, galerinha, hoje nós vamos focar exatamente nesse teorema de Stevin. Certo? E começando o nosso encontro de hoje, para a gente analisar bem esse princípio de Stevin, a gente vai observar essa situação, tá? A gente vai analisar com calma essa situação e vamos tentar interpretar essa situação a partir da imagem. Olha só. Então, na imagem, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um determinado líquido que ele vai possuir uma pressão sobre ele. Só que, na verdade, ele não vai possuir apenas uma única pressão. Ele vai possuir duas pressões. Ele vai possuir a pressão que a atmosfera, ou seja, que o gás atmosférico exerce sobre a superfície desse líquido, ou seja, sobre esse pontinho aqui, que eu vou pintá-lo de vermelho. E também teremos a pressão que o recipiente exerce sobre esse líquido. Que essa pressão está vindo lá de baixo, né? Então você vai ter aqui também essa pressãozinha vindo das profundezas aí do recipiente, certo? Então você tem essas duas pressões existentes na situação. A pressãozinha associada à superfície, que é uma pressãozinha aplicada pelo ar atmosférico, e uma pressãozinha aplicada pelo recipiente, pela vasilha, né? Então você tem essas duas pressões na situação, tá bom? Pela vasilha, pelo recipiente e uma pressão aplicada pelo ar. Pressão aplicada pelo ar atmosférico. Beleza, jovens? E essas pressões eu vou relacioná-las em uma única expressão, que é a expressão do princípio de Stevin. Beleza? Mas se você perceber, essas duas pressões, elas estão sendo aplicadas em pontos diferentes e estão sendo aplicadas a partir de uma determinada altura, a partir de uma determinada profundidade. Ou seja, a pressão exercida por cima pelo ar, aplicada por cima pelo ar, ela está numa posição.
uma altura depois, na verdade, uma profundidade depois, mais abaixo do ponto onde a pressão do ar está sendo aplicada, você tem a pressão do recipiente, lá no fundo do recipiente, certo? Então, a partir daí, você também tem uma altura H, uma profundidade H na situação. Certo? Temos aí uma profundidade aplicada à situação. E esse líquido, claro que ele tem uma densidade, né? Claro que ele tem uma densidade. Então, além da gente ter uma profundidade, você tem também uma densidade. O líquido vai possuir uma densidade, certo? O líquido tem essa característica de possuir uma densidade, certo? Então, a densidade do líquido também entra em ação, aqui nesse caso. Ela vai ser importante para mudar a pressão nesse ponto do fundo do recipiente, ok? Ela vai ser importante nesse caso. E aí, galerinha, também eu tenho a aceleração da gravidade agindo na situação, porque as forças que o ar exerce e que o recipiente exerce sobre o líquido são duas forças verticais. E quando as forças são verticais, a gravidade, ela também entra em ação, certo? Então, por isso que nesse líquido também eu tenho a ação da força gravitacional, certo? Por isso que entra aí a aceleração da gravidade, beleza? Professor, e aí, o que eu posso definir como princípio de Stevin? O princípio de Stevin, galerinha, ele vai identificar, ele vai pedir para que a gente identifique a pressão num ponto B, que seria a pressão exercida pelo recipiente no líquido, e ele vai dizer que essa pressão do recipiente é igual a uma pressão no ponto A, que seria a pressão exercida pelo ar atmosférico, mais o produto da densidade do líquido, vezes a aceleração da gravidade, vezes a profundidade, ou seja, quanto de líquido eu tenho que olhar, quanto de líquido deslocado eu tenho nesse recipiente. Ou seja, a distância entre a ação, o ponto de ação da pressão do ar até o ponto de ação da pressão do recipiente é o que vai me dar a profundidade. Beleza? Então, não esqueça. Princípio de Stevin é uma expressão, é um princípio que vai ser possível identificar a pressão que o recipiente aplica sobre o líquido, e essa pressão que o recipiente aplica sobre o líquido, que eu estou chamando de pressão B, será igual à pressão A, que é a pressão que o ar atmosférico aplica sobre o recipiente, mais densidade do líquido, vezes a aceleração da gravidade, vezes a profundidade, que é a distância entre o ponto A e o ponto B. Ou seja, o ponto de aplicação da pressão do ar até o ponto de aplicação da pressão pelo recipiente. Perfeito, jovens. Show de bola, galerinha. Então, essa é a aplicação que a gente considera para o princípio de Stevin. Eu vou te dar 2 minutinhos para você anotar essas informações ou printar a tela, e aí a gente volta para mais considerações sobre esse tema. Beleza?
2 minutinhos na tela. De volta para a nossa aula. E aí a gente vai, jovens, olha só, para as aplicações no cotidiano. Uma das principais aplicações que interferem na nossa vida, que estão relacionadas ao princípio de Esteven, é a aplicação das hidrelétricas, né? Das barragens de contenção. No ato de construção de uma barragem de contenção ou de uma usina hidrelétrica, aquilo que a gente vê na parte externa da barragem é como se fosse o iceberg, né? É algo pequeno em relação ao que existe na profundeza daquela barragem. Então, quando se constrói uma barragem, sempre vai se construir ela com essa dimensão na superfície e na sua base, na sua profundidade. Professor, por que eu vou possuir uma dimensão maior na base, que é a parte lá da parte de baixo da barragem, e uma parte menorzinha, né, uma dimensão menorzinha na parte de cima? Jovens, porque nessa parte de cima a água vai exercer uma pressão menor. Já na parte de baixo, a água vai exercer uma pressão maior. E aí, professor, como a pressão nesse ponto de baixo é maior que no ponto de cima, eu vou precisar de uma estrutura mais robusta para poder sustentar essa pressão. É como se a água ela exercesse mais força sobre a parte de baixo da barragem do que sobre a parte de cima. Lembra, olha só, pressão é a razão da força sobre a área, galerinha.
Então, como eu terei uma força maior na parte de baixo, consequentemente, eu tenho uma pressão maior, certo? Eu tenho uma pressão maior. E aí, para sustentar essa pressão, eu tenho que colocar uma área maior. Porque se eu colocar uma área semelhante, como é lá em cima, ou até menor, eu vou ter um acidente, né? Essa barragem ela não vai sustentar a água, ela não vai conter a água. Por isso que, nesse caso, eu tenho que construir uma barragem com a base maior do que a parte superior. Certo? Jovens, dando continuidade aqui, a gente vai agora definir o que é a pressão atmosférica. A pressão atmosférica é uma pressão que o ar atmosférico exerce sobre uma superfície terrestre. Tá bom? Lembra daquele caso que eu citei na aula passada dos jogadores de futebol? Quando eles vão jogar em grandes altitudes, a pressão atmosférica é menor, o ar atmosférico ele se encontra em menor quantidade e por isso que os jogadores de futebol que não moram naquela região acabam sentindo, fisiologicamente falando, a pressão baixa, né? Eles vão sentir a falta de pressão atmosférica, eles vão sentir a falta de ar atmosférico, porque o ar se torna rarefeito, e eles vão sentir falta de ar por conta, né, dessa ausência de ar, ou pelo menos uma quantidade menor do que eles estão acostumados. Então isso tem base com o quê? Com esse estudo da pressão atmosférica. Em grandes altitudes, vou desenhar aqui uma cidade em grande altitude, comparando com a cidade em baixa altitude, certo? Bora lá. Em grandes altitudes, o que eu vou possuir, professor? Você vai possuir uma coluna de ar ocupando uma área menor, ocupando aí uma altura menor. Olha só vai ocupar essa altura aqui. Beleza? Já quando eu estou numa cidade ao nível do mar, olha a altura que o ar pode ocupar, né? Olha a dimensão. Beleza? Então a altura vai ser diferente em cada um dos casos. Vou colocar aqui Hzinho para diferenciar de Hzão. Então, no caso de uma cidade que está numa altura, ou seja, numa altitude relativa ao mar, numa altitude semelhante à altitude do mar, que é o caso dessa cidade mais abaixo, ela vai possuir maior pressão atmosférica, porque a coluna de ar sobre essa região, ela se desloca numa quantidade maior. Então eu posso ocupar mais ar nesse mesmo ambiente aqui, ó. Deixa eu colocar aqui o arzinho, ó. As partículas de ar vermelhinhas ocupando essa região. Aqui eu tenho mais ar para ocupar a região. Então, nesse caso, o ar ele não fica rarefeito, certo? Ele não estará rarefeito porque eu tenho grande quantidade de ar para ocupar essa região. Já em regiões de grande altitude, vou colocar agora aqui os pontinhos vermelhos, ocupando uma menor região.
Então, nesse caso, eu vou ter menos pressão atmosférica e menos ar. Porque se eu tenho menos pressão atmosférica, o ar ele vai ficar mais livre. Então, o ar ele não vai ficar preso naquela região. Ele pode se deslocar, ele pode ir embora. Então, por isso que em regiões de grandes altitudes, né, Rosângela, eu tenho ar rarefeito, oxigênio em menor quantidade. E isso provoca, para quem não está acostumado com essas situações, uma falta de ar, uma dor de cabeça ou algo relativo à ausência de ar numa quantidade já adaptada, né? Que a pessoa já se encontra adaptada. Perfeito? A pressão atmosférica em diferentes unidades, ela pode ser determinada em atmosferas, tá? Essa unidade aqui é chamada de atmosfera. E aí a gente simboliza por ATM. Você também pode ter esse 1 ATM representando 76 centímetros de mercúrio, certo? 76 centímetros de mercúrio, ou 760 milímetros de mercúrio. São outras duas unidades que são utilizadas para medir a pressão atmosférica. Perfeito. Jovens, essa pressão atmosférica, ela também pode ser medida em Pascal ou Newton por metro quadrado, né? Ela é equivalente a 1 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Tá bom? Então não esqueça, 1 ATM é a mesma coisa também que 1 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Isso dá em torno de 100 mil Pascal. Tá bom? Então 100 mil Pascal é o mesmo que 1 ATM, que é o valor normal para a pressão atmosférica. Então, a pressão atmosférica nessa região de uma cidade que está no nível do mar é 1 ATM. À medida que eu vou aumentando a altitude local, eu vou diminuindo essa pressão. Aí ela vai diminuindo para 0,9, 0,8, 0,7 e assim por diante. Então quer dizer que ao nível do mar, a pressão atmosférica é uma pressão normal. E qual o valor de uma pressão atmosférica normal? 1 ATM, certo? 1 ATM. Perfeito, jovens. Galerinha, eu vou te dar mais um time de 2 minutinhos para você anotar essas informações e a gente pula para depois a próxima telinha. 2 minutos.
Muito bem, jovens. Então, continuando aqui, bora lá. Ficou alguma dúvida até agora? Tá tudo tranquilo? Tudo tranquilidade? Creio eu que sim, né? Tá bem simples esse material, bem resumido, para que você possa entender o máximo possível. Bom? Show de bola? Galerinha, dando continuidade aqui, a gente vai para as nossas questões. Bora lá responder aqui algumas questõezinhas. A primeira questão diz o seguinte: a respeito da lei de Stevin, ou princípio de Stevin, marque o que for correto. Letra A. Determina a pressão exercida somente por líquidos. E aí? Letra B. Depende da densidade do recipiente, da altura da coluna de líquido e da aceleração da gravidade. A letra B está errada. Por quê? A letra B diz que depende da densidade do recipiente. Certo? E não depende da densidade do recipiente, depende da densidade do líquido. Certo? Então a letra B está fora. Letra C. Determina a pressão exercida por um fluido. E aí, fluido pode ser um líquido ou uma substância no estado gasoso, né? Tá no jogo ainda. Tá no jogo. Letra D. Só serve para determinar a pressão exercida pela água, se for alguma outra substância além da água. Não pode, né? Tá correto? Não. Pode ser qualquer substância fluida, né? Não é só água, não. Beleza? Por exemplo, a gente vai estudar na próxima aula a relação entre água e óleo. E letra E, todas as alternativas estão corretas. E aí? Nas outras alternativas que eu deixei, tá, como corretas, que é a letra A e a letra D, elas falam palavras fortes no caso da letra A. A letra A fala somente líquidos, né? E somente é uma palavra muito forte. Somente quer dizer apenas, só vale para líquidos. Quer dizer que as substâncias gasosas, elas não proporcionam uma pressão. Então a letra A está errada também, certo? E a letra E diz que todas estão corretas. E não são todas que estão corretas. É só a letra C, né? Galerinha aí dizendo que é letra C de compadre, né, professor? Isso. Letra C de compadre. Pode ser, galerinha de Jacobina, um fluido que seria dividido entre letra A, que seria dividido entre líquido ou gás, tá? Não pode ser letra C? Pode sim, é letra C. Pode ser letra C por quê, professor? Porque fluido vale líquido ou gás. Lembra que a gente trabalhou agora há pouco com a pressão atmosférica, né? Então a gente estava falando de um gás. E antes disso, a gente estava trabalhando com fluidos no estado líquido, a água de uma barragem. Então quer dizer que a lei de Stevin, ela vai conseguir adiantar para a gente a pressão sobre um líquido ou sobre uma substância no estado gasoso. Por isso que é a letra C. A letra A, eu ainda disse para vocês, né? É uma palavra muito forte. Somente, apenas, são palavras fortes. São palavras excludentes, né? Então está dizendo que só vale se for para líquidos? Não. Vale para gases também.
tá bom? Então, se você quiser consertar a letra A, você acrescenta aqui que vale para gases. Beleza? Então, a mais correta mesmo é letra C. Parabéns aí a galerinha de Ilhas Bom Veloso. Parabéns aí ao Alencar Arsênio também. Caio Santos está aqui com a gente também, certo? Então, não esqueça. Por que é válida a letra C? Porque você pode ter também líquidos e gases, não só substâncias no estado líquido, ok? 2 minutinhos para vocês anotarem essas informações e a gente volta já já. 2 minutos. De volta. Bora para a segunda questão. Nosso segundo problema de hoje. Ele vai dizer o seguinte, olha só. Um reservatório contém água, cuja densidade é 1.000 kg por metro cúbico, tá? Então aqui ele já vai informar a densidade. Então você coloca aqui as unidades, né? Olha só, onde nós temos os seguintes dados. Densidade é 1.000 kg por metro cúbico. Galerinha, transformando essa densidade 1.000 kg por metro cúbico em notação científica, eu acharia qual valor, professor? Você acharia 10 elevado a 3, né não? Mesma coisa que 10 elevado a 3. Confere? Então bote aí, ó, 10 elevado a 3 kg por metro cúbico. Professor, o que mais que eu tenho que usar aqui na questão? Bora lá. Ele diz que tem uma altura, esse reservatório, tem uma coluna de água de 10 metros. Então, aqui ele já me informou a altura. A pressão atmosférica local é de 10 elevado a 5. Então, a pressão no ponto A é 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado, ou pascal. Lembra que 1 pascal equivale a 1 newton por metro quadrado. Tá bom?
E ele ainda informa para a gente que a gravidade local ela é 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Aí ele pede para a gente determinar a pressão no fundo do reservatório. Lembra daquela situação que a gente mostrou? Que tinha uma pressão no ponto A, que seria a pressão do ar atmosférico, e a pressão no ponto B, que era a pressão no fundo do recipiente? Pois é a pressão no ponto B que nós queremos determinar. Tá bom? Então, ele já deu todas as informações para a gente trabalhar o princípio de Stevin. Eu só quero determinar agora qual é a pressão no ponto B. Então, a pressão no ponto B, jovens, ela será igual à pressão no ponto A mais a densidade do líquido vezes a gravidade local vezes a altura. Esse é o princípio de Stevin. Então, a pressão no ponto B será a pressão no ponto A, que é 10 elevado a 5, mais a densidade, que eu coloquei igual a 10 elevado a 3, porque vale 1000, vezes a gravidade, que é 10 elevado a 1, ou só 10, certo? Vezes a altura, que é 10 também, ou 10 elevado a 1. Galerinha, usa teus conhecimentos aí do professor Rafael, das aulas de matemática. Galerinha, 10 elevado a 5, eu posso fazer direto com todos os outros? Posso não, professor. Por que que eu não posso, galerinha? Olha só, tem uma soma aqui, rapaz. Eu só posso trabalhar com potências através de multiplicações e divisões, propriedades lá das potências de base 10 ou de qualquer furabase, né? Só posso trabalhar com elas através de multiplicação ou divisão, beleza? Lembra lá das propriedades de potenciação. Então eu vou multiplicar todos esses termos aqui. 10 elevado a 3 com 10 elevado a 1 com mais 10 elevado a 1. Vou multiplicar esses três termos aí. Então, como eles são de mesma base, eu reescrevo o sinalzinho positivo aqui, o sinalzinho da soma, e vou conservar os expoentes. Perdão, conservar as bases, né? E aí eu somo os expoentes, já que todos são positivos, e eu tenho uma multiplicação entre eles. Então, a propriedadezinha da multiplicação de potências. Conservo a base, que nesse caso é 10, e vou somar os expoentes. 3 mais 1, 4, mais 1, 5. Então, fica 10 elevado a 5. Para finalizar nosso cálculo, olha só, 10 elevado a 5 com mais 10 elevado a 5. Então, vai ficar 2 vezes 10 elevado a 5. Isso em qual unidade, galerinha? Newton por metro quadrado ou Pascal. Perfeito, jovens. Professor, por que ficou 2 vezes 10 elevado a 5? Porque, galerinha, eu tinha 10 elevado a 5, imaginei que seja x, com mais 10 elevado a 5, imagina aí que seja x de novo. Então, x mais x dá 2x, beleza? Então, 10 elevado a 5 com mais 10 elevado a 5 dá 2 vezes 10 elevado a 5. Seria a mesma coisa que 100 mil mais 100 mil dá 200 mil. Perfeito? Então, galerinha, vou te dar 2 minutes para você anotar essa resolução aqui e aí a gente vai partir para a próxima questãozinha. 2 minutinhos na tela.
Vamos lá, galerinha. Dando continuidade ao nosso tema, tá? Bora lá para a próxima questãozinha. Questãozinha número 3. Mas antes, vou te perguntar, ficou alguma dúvida? Professor, não consegui compreender esse assunto, não consegui compreender até agora. Tá tudo tranquilo? Show de bola? Lembrando que esse ponto B aqui, essa pressão B, é a pressão no fundo do recipiente. Beleza? Pressão no fundo do recipiente. Show de bola? Vamos lá para a próxima então, certo? Seria o problema 3. Olha só, problema 3. Ele vai dizer o seguinte: a diferença de pressão máxima que o pulmão de um ser humano pode gerar por inspiração é em torno de 0,1 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Tá bom? Lembrando que isso aqui ele está dizendo que é a variação de pressão, né? A diferença de pressão, certo? Então, ele diz que a pressão entre um ponto A e a pressão entre um ponto B seria esse valor de 0,1 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Assim, mesmo com a ajuda de um snorkel, que é um respiradouro, um mergulhador não pode ultrapassar uma profundidade máxima, já que a pressão sobre os pulmões aumenta à medida que ele mergulha mais fundo, impedindo-os de inflarem. Então, mesmo que ele tenha um respirador, eu tenho que levar em conta, levar em consideração a dilatação pulmonar. Ou seja, eu posso ter ar chegando ao meu pulmão, porém, esse ar não vai conseguir vencer a pressão externa. Então, eu não vou conseguir inspirar o ar, porque o meu pulmão ele não vai aumentar de dimensão. Não vai ter uma dilatação, uma expansão do meu pulmão, certo? Aí ele diz assim: considerando a densidade da água, ele chamou aqui de ρ, né? Uma das outras simbologias para a densidade. Então, considerando que a densidade é 10 elevado a 3 quilogramas por metro cúbico, a aceleração da gravidade igual a 10, aceleração da gravidade igual a 10, a profundidade máxima estimada, representada por H, que uma pessoa pode mergulhar respirando com a ajuda de um snorkel, é igual a. Então eu quero saber qual é a profundidade. Veja que as alternativas deram em metros, né? Então eu quero a profundidade nesse caso. Então o que eu tenho que considerar? Nós temos que considerar que ele quer que eu determine a profundidade H. Ele me deu a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Ele disse que é para a gente considerar que a densidade D, ou ρ, é igual a 10 elevado a 3 quilograma por metro cúbico. E ele quer a altura para uma diferença de pressão igual a 0,1 vezes 10 elevado a 5, né? Não é a 4, não. É a 5. Isso em Pascal. Que é a mesma coisa que Newton por metro quadrado. Perfeito, jovens. Aí, galerinha, o que que nós vamos considerar nesse caso? Olha só. A gente vai considerar aqui que eu vou ter
o ponto B, que é onde o mergulhador se encontra, e o ponto A, que seria a pressão na superfície, né? Seria a pressão atmosférica exercida na superfície. Essa diferença de pressão entre onde o rapaz está e a pressão que o ar exerce sobre a superfície tem aí um ΔP. Esse ΔP é essa diferença de pressão entre esses dois pontos, tá bom? E esse ΔP é o que ele disse que era 0,1 vezes 10 elevado a 5, certo? Então nós temos o seguinte, ó, pressão no ponto B, que é a pressão lá no fundo, onde o rapaz se encontra, é igual à pressão no ponto A mais a densidade vezes a gravidade vezes a profundidade. Galerinha, passando o PA, que é a pressão atmosférica na superfície, para o lado do PB, o PA vai negativo, né? Então ficaria PB menos PA é igual a densidade vezes a gravidade vezes a profundidade. Aí, galerinha, PB menos PA é uma diferença de pressão. É o que nós vamos chamar aqui de ΔP. O ΔP será igual a DGH. Beleza? O ΔP nós sabemos que é 0,1 vezes 10 elevado a 5. A densidade nós sabemos que é 10 elevado a 3. A gravidade vale 10 elevado a 4. E eu quero determinar a altura. Gravidade vale 10, né? Já estou dando até o resultado. Então, você tem aí 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a 1, ou só 10. Ok? Continuando aqui do outro lado, galerinha, você vai fazer o seguinte. Isso aqui vai ser igual a quanto, jovens? 10 elevado a 3 com 10 elevado a 1. É a mesma coisa que 10 elevado a 4, né? Então fica 10 elevado a 4H igual a 0,1. Deixa eu fazer já direto. Isso aqui, o resultado disso aqui, passa para o outro lado dividindo, né? Então vai ficar H igual, olha só, 0,1 vezes 10 elevado a 5. Perfeito? 0,1 vezes 10 elevado a 5. E aí, professor? O 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a 1 veio aqui para o outro lado, né? Para baixo da divisão, já como 10 elevado a 4. Certo? Beleza? Já veio como 10 elevado a 4. E aí fica, galerinha, essa divisãozinha aqui de potência de mesma base, ó. 10 elevado a 5 com 10 elevado a 4. Conserva a base e subtrai os expoentes. Exatamente. Então vai ficar 0,1 vezes 10 elevado a 1, ou só 10. Certo, jovens? E aí? O que a gente faz? Isso aqui, galerinha, para deixar de acordo com as alternativas, eu volto uma casa decimal. Não é?
Eu volto uma casa decimal. Aí vai ficar quanto? Vai ficar 1, né? Ao invés de ser 0,1, fica 1,0. Professor, e o que acontece com a potência decimal? Quando você move uma casa decimal para a direita, você subtrai menos 1 no expoente. 10, só o 10 é a mesma coisa que 10 elevado a 1. Como eu movi uma casa decimal para a direita, eu tenho que subtrair... Tenho que subtrair 1. Certo? Tenho que subtrair 1. Então, 1 menos 1 dá 0. Então, fica 10 elevado a 0 metros. Lembrando que eu estou usando aqui só propriedadezinhas da matemática, tá? Só propriedadezinhas matemáticas. E aí, por isso que o nosso resultado fica o resultado da letra E. 1 vezes 10 elevado a 0. Galerinha, a gente finaliza então aqui a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. É um conteúdo muito bom. Só basta treino, só basta prática, certo? E aí, na próxima aula, a gente vai já começar praticando. Vou colocar mais outras questões sobre esse tema. E a gente dá continuidade também ao tópico de princípio de Stevin e pressão atmosférica. Galerinha, até a próxima aula e tchau, tchau!